explicasse a cronologia daquilo. Quem era você naquele momento? Por que você fala aquelas coisas de falar de capturar? Ele fala de te pagar a faculdade depois de 200, não sei se é 200 mil, 200 reais. 200 reais. Todo Não é 200 reais. É, cara. Marcelo. Era porque ele ali é humilhação. Mas não dá pra pagar uma faculdade com 200 reais, cara. Você ouviu o áudio todo? Vi. Você viu quando eu falava assim, me arruma 40 conto? Aí ele falava, tem 20. Eu falava, arruma 30. Eu tava estacionando com a bicicleta e ligando no Sony Ericsson. Então vamos lá. Quem era você naquela época e o que tava fazendo? Seguinte, aquele cara se chama Danilo, ele era Pastor. líder de jovens lá da igreja e depois ele acabou virando pastor. Esse cara, eu tinha uma relação de confiança com ele. Na minha carteira de trabalho, ela é assinada dia 1º de maio de 2003. Significa que eu trabalhei antes daquele fato de carteira assinada, fui mandado embora desse emprego, queria entrar na faculdade e não tinha emprego. Esse cara me chamou, vamos consertar computador para mim? Vamos. Avenida Leopoldo de Bulhões, em Goiânia, ele tinha uma loja de informática. Eu fui trabalhar para ele, ele não queria assinar a carteira. Aí ele me pagava por semana. Olha o jeito que ele me pagava. 35, 70 reais por semana. Eu arrumava o computador, eu só mexia com reinstalação. Eu tirava... o computador não ligava, eu passava borracha na memória, arrumava o computador. Eu era um menino esperto ali. Com 17 para 18 anos. Consertando o computador para ele. O que aconteceu? Eu acabo de fazer 18 anos, eu já estava trabalhando para ele, consertando só computadores. Ele arrumou esse negócio. Aquela namorada que aparece é a sua mulher atual? É. Aquele cara, ele me contratou por uma coisa. E eu ia de bicicletinha, ganhava lá 20 conto, 30 conto, ia consertando os computadores. Ele arrumou esse negócio, essa bandidagem dele aí. De pegar os e-mails. Por quê? Porque ele pedia pra eu abrir e colocar. Eu fiz os favores pra ele. E, inclusive, fui condenado por isso. 4 anos de Foi. furto... Isso... 4 anos, né? É, só que isso não é uma condenação. Isso aí foi em primeira instância, tá? Eu te explico isso aí. Não chegou a ser condenado igual o Lula, não. O povo quer me chamar de presidiário, de condenado. Isso aí foi na primeira instância. Não tive defesa. Teria que ir para a segunda instância até chegar no final. Condenado é outra coisa. Aí o que acontece? Você ouve o áudio, esse cara só me colocava na humilhação, porque eu queria 30 conto e não tinha. Fiz favores, fiz errado em trabalhar para esse cara. Ele me contratou para arrumar computador. Eu ia nesses lugares arrumar, eu tinha só que abrir. Você não imaginava em nenhum momento o que ele estava fazendo? Eu não sabia o que ele fazia. Eu não sabia o que ele fazia com os e-mails. Eu não sabia que era o fim disso. E por que botaram escuta em você também? Porque tinha o telefone ligado. Eu estava trabalhando para ele. Tá vendo que foi condenado a 4 anos furto qualificado, nunca foi preso e prescreveu em 2018, é isso? Por antecedentes criminais e por ser menor de 21 anos, e o processo ele correu a revelia. O que é a revelia? Se eu tivesse hoje uma defesa técnica, eu tenho certeza que eu nunca ia ser condenado. O potencial da minha participação é quase zero. Fiz favor? Fiz, não tem como negar, ué. Cara, você sabe o peso de você que... Você é cristão, certo? Sim. O peso de você falar que não sabia Não sabia, que era delituoso, jamais, jamais. Nunca de falar assim, esse cara tá roubando os outros, nada. Eu dava esses e-mails pra ele, ele usava isso, era pra um médico que ele fazia trabalho de marketing. O que aconteceu? Quando eu trabalhei pra esse cara, foram poucas semanas. Mas a polícia não chegou a conclusão nenhuma em relação a você? Chegou a conclusão como se eu fosse um hacker. Isso. Eu não sou. No processo, eu não peguei nada. Não tem dinheiro na minha conta, não peguei nada a não ser meu salário. Depois eu fiquei pensando, eu tinha que processar esse cara por direito trabalhista. Sim, eu trabalhei pro cara, inclusive depois de 20 anos, vai fazer 20 anos agora. Eu falei com ele pela primeira vez. Cara, minha alma foi lavada, porque ele falou assim, me perdoa ter colocado você nisso. Ali, pra mim, claramente. E tem áudio do seu pai também falando, pô... Meu pai tava querendo saber o que esse cara tá fazendo. Seu nome vale mais do que qualquer coisa. Meu pai sempre falou isso. Meu pai, desde pequeno, como é divorciado, ele sempre fica no meu pé. Meu pai, até hoje não, há uns 5 anos atrás, meu pai falava, cuidado com bebida, cuidado com fumar. Eu nunca mexi com nada disso, mas até hoje ele sabe que esse cara é extremamente preocupado? Ele sempre ficou no pé para a gente não virar bandido, não virar... Porque a gente veio de periferia. Então, assim, pelo amor de Deus, toma cuidado. Então, aquele negócio ali, eu não tinha consciência de delito, zero. Tinha uma relação de confiança e fiz os favores. Agora, se eu tivesse uma defesa técnica, é certeza absoluta. E depois que eu estudei direito, foi depois disso. Se eu fosse bandido, eu ia continuar fazendo qualquer coisa. Eu peguei, fui atrás de um emprego no call center, passei lá na Unip, na Universidade Paulista, arrumei um emprego de call center, paguei e saí fora. Não foi um negócio que eu tive vantagem. Então, assim, na sentença fala, o Marçal não teve vantagem. Financeira? Não tive. Então, tipo assim,
Se eu sei que o negócio é errado, então eu vou te extorquir aqui. Você tem que me pagar, senão eu vou te denunciar, alguma coisa assim. Então não tive zero de vantagem. Só tomei na tarraqueta, entendeu? Negócio mais louco do mundo. Vamos falar então sobre a criação de emprego, né? Você fala sobre a criação de 2 milhões de emprego em 4 anos em São Paulo. E São Paulo parece que tem 500 mil desempregados, é isso? É porque tem desempregado profissional que não entra na conta, né? O Brasil inteiro criou com o governo Lula 2 milhões e 900 mil empregos. Isso é um absurdo. Esse governo não está criando emprego. O que está criando? Hoje, são 5.568 cidades. Você acha que é real ou está inflado esse número? É mais ou menos para baixo. Ah, para baixo? Tem muito mais gente desempregada. O Brasil é o país que tem o segundo número de neném, de gente que nem estuda e nem trabalha. Se o cara ganha alguma coisa de assistência social que não dá para ele sobreviver, ele é contado como um desempregado profissional. Ele não está nessa conta aí. Essas pessoas, elas estão sendo ludibriadas pelos governos de esquerda para que elas não prosperem. Ou seja, o número de desempregados na cidade de São Paulo é 1,5 milhão. Só que a gente está dentro de um conglomerado de 38 cidades. Sim. Quando você conta o desemprego da cidade, você esqueceu de contar o desemprego de gente que procura oportunidade aqui. E aí, como o nosso nível de qualificação é muito baixo, parece que só tem 500 mil. Tem 2,5 milhões se for juntar com todo mundo que tem esperança de ter emprego aqui. E outra coisa, quando você aponta para 2 milhões, mesmo que esse número fosse real, eu tô colocando 1,5 milhão de expectativa acima, certo? Eu tô falando que a cidade vai crescer. A cidade tem como crescer, usando emprego de tecnologia. Então, assim, você pega 10 anos atrás, o orçamento da cidade de São Paulo era 56 bilhões. Ano que vem é o quê? Mais do que o dobro. Então, em 10 anos, a gente foi para isso agora. E a cidade de São Paulo, nos últimos 4 anos, gerou 767 mil empregos, segundo o CAGED. Pois é, mas gerou e perdeu, igual empresa. Empresa em 3 anos, 83% delas fecham, sabe? E eles falam e pelos dados, desde 2007, o máximo que a cidade conseguiu gerar foi 837 mil empregos. Em 4 anos ou em 1 ano? É. E eu acho que é desde que começaram a medir isso daí. Mas qual que seria a sua saída para... Vamos lá, 2 milhões de CNPJs de forma linear. É um emprego por CNPJ. Você acha que é demais? Quanto? São 2 milhões de CNPJ na cidade de São Paulo. Mas, você acha... Não, é de forma linear. Tô falando uma conta linear. Tá. Pega 2 milhões, a 2 milhões de emprego, um para cada um. Em 4 anos, você tá falando? Não, conta linear. São 2 milhões de CNPJ que existe hoje. Ah, que existe, não que você vai criar, tá? Conta linear. Tá. Um emprego para cada um. Beleza. 1.000 favelas, 2 mil empregos por favela. Você já foi nas favelas? Já. Então você imagina eu levar empresas para as favelas do Paraisópolis aqui do lado, por exemplo. Poxa, Paraisópolis vai criar 10 mil empregos lá dentro. Lá é gigantesco. Lá no Elipa, no Heliópolis. Você vai criar 10 mil empregos. Tem lugares que dá para criar muito mais. Levar oficinas e tudo que é verde, tudo que é sustentável. Não é indústria com chaminé. Isso aí arregaça. A cidade já não aguenta por causa da poluição. Então, assim, como é que faz o tripé para isso? Dando incentivo fiscal, né? Diminuindo ISS, diminuindo IPTU. O que mais fecha empresa é custo fixo. Então, você ajudar o empreendedor ensinando. Por que as empresas fecham? Porque ninguém ensina. Vamos lá para a educação financeira que a gente não tem na escola. Lá na Europa, 77% das pessoas, elas investem, porque tem educação financeira desde pequeno. Nos Estados Unidos, 55%. E no Brasil, 2,8%. Mano, olha a diferença. Da Europa, Estados Unidos e Brasil. Por que as empresas quebram? Porque eles não sabem mexer com dinheiro. Não, e tem guerra fiscal também, né? Tem gente que sai daqui para ir para outro lado. Falar, guerra fiscal é a última coisa. É. Eu tenho empresa minha que eu tive que mandar para uma cidade de Minas, que é Porto Seco, para pagar menos imposto. A grande parte das minhas empresas estão em Barueri, por quê? Por causa de imposto. Ou seja, os caras não aprendem. É. São Paulo perdeu a vocação de indústrias, e principalmente indústria limpa, por causa disso. Só que aí, a parte, às vezes, que das empresas tá o ISS, a outra parte está dentro do Estado, que é a questão de ICMS, a pessoa vê, às vezes vai para uma cidade de interior, tem lá 10 benefícios fiscais para ela estar lá. Tem empresa que ganha terreno, a gente tem que aprender a jogar para gerar emprego. Por quê? O emprego é o maior direito social que existe. Não é o Pablo, o prefeito, que vai gerar. O Pablo vai ser o suporte para gerar, dentro de 1.460 dias, 2 milhões de empregos. Vamos lá. Se você virar e falar assim, ó, se você tiver 80% dos empregados aí na periferia, né, na quebrada, eu vou diminuir seu ISS. Você acha que o empregador não vai querer fazer isso? Claro. Por que eu quero criar nas periferias? Diminuição de poluição, diminuição de trânsito, diminuição dessa carga intertrabalho, esse negócio do deslocamento de 2 horas e 40 de média. Tem gente que fica 3 horas dentro do ônibus, cara. A pessoa já sai desanimada de casa e volta desanimada. Ou seja, a vida da pessoa é ruim. Então eu tendo uma empresa, eu vou chamar isso de rodoempresa. Não tem um rodoanel? São 177 quilômetros de rodoanel.
O rodoanel interno vai chamar rodoempresa, que é esse amortecedor de fluxo, onde vai dar emprego nas periferias, e você pode ver todo o contorno da cidade de São Paulo, fora a Zona Oeste, principalmente ali o distrito de Pinheiros, fora ali, toda a outra parte do anel da cidade de São Paulo é tudo periferia. Você vai ali tudo em Perus, Pirituba, Brasilândia, Morro Doce, parte de cima ali, tudo, Tremembé, tudo periferia. Aí vai lá para baixo, perto do ABC, São Mateus, vai embora, Cidade Tiradentes, tudo periferia, ou seja, é ali que é esse rodoempresa. Uma faixa, e quem tiver dentro daquela faixa, só naquela faixa, colocou mais de 80% dos funcionários da periferia, vai ter isenção fiscal, vai ter benefício fiscal, né? Não isenção total. Ou seja, vou atrair o cara, vamos conseguir com desapropriação, colocar empresas nos lugares e a gente banca lá, não, toma aqui o terreno, toma aqui isso aqui, vai, eu quero emprego. Por quê? Diminui a criminalidade, diminui gasto com segurança pública. A pessoa que não estressa, que não fica 3 horas todo dia, porque ela não tem tempo de cuidar da vida dela. Você concorda comigo, né? Um cara que trabalha 8 horas e fica 3 horas dentro do trânsito e tem que dormir e precisa fazer as necessidades especiais dela, ela é uma pessoa triste. Com certeza. Ou seja, ela custa mais caro na saúde, se não tem oferta de emprego, fica mais caro na segurança. Então essa, pra mim, tá? É uma das soluções mais inteligentes. Descentralização dos empregos. Por que eu chamo esse rodo empresa de amortecedor de fluxo? Porque em volta da cidade de São Paulo tem 38 cidades. O povo que quer trabalho e grandes oportunidades no centro expandido de São Paulo vai parar nesse amortecedor. Eles vão ter emprego nessas entradas. Ou seja, vai continuar sendo essa terra de oportunidade, mas vai estar capilarizado. O que é capilarização para quem está assistindo? Quando você respira, você está trazendo oxigênio. O seu sangue, quando está voltando, o sangue venoso está sem oxigênio. Ele passa no seu pulmão, aí entra o oxigênio e volta. Para que esse oxigênio? Para levar o sangue com a pressão, que é regulada pelo ferro, até a ponta das capilaridades aqui. Ó. O que acontece? Olha aqui o tanto que é interessante. Se o sangue não consegue ir até a ponta do dedo, o dedo começa a ficar escuro, você vai ter que amputar o dedo. Sabe disso, né? Claro. É assim que é a periferia. As periferias, que são as pontas distantes do corpo, elas estão sem emprego. É onde acontecem os maiores problemas da sociedade. Eu não tenho investimento nesse lugar, eu trato essas pessoas com o mesmo rigor de outras. Né? Você obriga elas a se deslocar pela cidade inteira. Mano, o maior problema é não ter emprego. Maior direito social do mundo, emprego. Tem que ter oferta de emprego sempre sobrando. Que aí me obriga a ter um empresariado que tem que qualificar, me obriga a ter entidades que tem que trabalhar por qualificação. Emprego sempre tem que ter sobrando, nunca faltando. A política pública da esquerda, que é manter o povo no cabresto, esse método nefasto de fazer a pessoa, inclusive quando o Bolsonaro era presidente, ele deixava ter o Bolsa Família podendo ter renda alternativa. Esse é o certo. Porque a pessoa tem o Bolsa, aqui no município chama renda mínima, e você tem que deixar ela ganhar a renda alternativa, senão ela não vai prosperar. Você concorda comigo? Senão ela vai ficar só dependendo daquilo. O Lula ganhou, a primeira coisa que ele fez foi revogar isso. Não, se tiver renda alternativa, vai perder o benefício. Pô. Aí parece inteligente, mas não é, cara, porque a pessoa vai falar, então eu não posso melhorar. Eu lembro de pessoas que eu contratava e falava assim, ó, só aceito trabalhar se você deixar eu ganhar meu seguro-desemprego. Mano, você tem que decidir, cara. Tem gente que quer ser presa pro resto da vida nas coisas. Eu falo, não vai, você tem que tomar uma decisão. Emenda com isso que você está falando, o que você fala do seu plano de governo de educar a população quanto a bons hábitos alimentares, sonos, ingestão de água, prática de atividade física e outras medidas do dia a dia. Você sabe o que significa a sigla SPA? Hã? SPA, sabe? A pessoa vai no SPA, ela pensa que é massagem. SPA. A pessoa pensa que é massagem. Primeira coisa, sim ou não? Ah, vou no SPA. Não. SPA significa saúde por água. A medicina germânica trata quase tudo com água. Então, depois que eu aprendi isso, a pessoa que tá saudável, tá aprendendo aí? 1 milhão de pessoas? Uau! Oh, deixa eu fazer um pedido aqui, precisamos de ajuda de munição. Lá. Munição para terminar essa campanha bem. Precisamos de munição, que é dinheiro. Não temos dinheiro público, não pus meu dinheiro para não ter perseguição, né, por parte desses políticos aí que tem ciúme de dinheiro privado. Precisamos de doação e se você puder anotar o Pix, 56.336.422.1000 contra 97. Vou repetir. Se gentilmente vocês puderem colocar aí, fixar. Coloca no pode colocar? Chat. Não sei se pode colocar. Não sei, né? Melhor não arriscar. Não, em relação à questão da lei eleitoral. Não tem problema não. A gente coloca em todos. Ou então alguém manda um superchat com esse
56.336.422, 1000 contra 97. Vou repetir mais uma vez aí, obrigado. 56.336.422, 1000 contra, que é 1000 de ré, né? 97. Você que fizer o Pix, não faça de empresa, não faça de CNPJ, tá? Faça do seu CPF para a campanha nossa. E o que você mandar, escreva assim nos comentários, ó. Mandei 50 munições, mandei 100 munições, cada munição é R$1. O que era a pergunta mesmo? Essa tua então, ideia de cuidar da saúde Então, cara, você imagina um povo que bebe água. Ingestão de água. É um povo que. Sono. Olha que coisa. Na medicina, a melhor questão que hoje a gente não tem controvérsia é a questão do sono. Se a pessoa trabalhar o sono dela, ela é uma pessoa que desfruta mais. Ela vive mais e vive melhor. Sobre água. Pessoa que bebe de 4 a 6 litros de água todo dia, ela regula o pH dela, que é o potencial de hidrogênio do corpo. Essa pessoa pensa melhor, essa pessoa não fica desanimada. Água, velho. Só água. Ela tem menos inflamação no corpo, ela tem menos problema na saúde dela. Então, sono, água e exercício libera endorfina. Endorfina é aquilo que faz a pessoa sentir, eu vou usar a palavra certa, tá? O tesão pela vida. Gente que não treina, não tem um tesão pela vida, porque até as ideias dela sempre puxa pro viés cognitivo negativo. Então a pessoa trata exercício, a pessoa trata água, a pessoa trata o sono, falta ela viver novidades na vida dela, para liberar o quê? Dopamina. Por que a nossa geração tá sequestrada pelo celular? Esse carregador que vocês me deram aqui tá sem pilha, vamos arrumar outro aí, por favor. O que acontece? A pessoa que tá sequestrada pelo aparelho celular, quando ela entra lá no WhatsApp para ver a notificação, no Instagram, para ver a notificação que seja, ela tá acionando dopamina barata. O que é a dopamina barata? Pornografia, mensagem celular, essas bobeiras, faz a pessoa ter a sensação de novidade. A mesma do jogo do tigrinho. É, por isso que não sai. A mesma da aposta. É. Dopamina barata. Qual é a dopamina cara? Chama-se desafio, aquilo que você não dá conta de fazer. Então, quando você se envolve num processo onde você tem que melhorar para conseguir, essa dopamina é a mais cara de todas, é a que eu mais me envolvo. É por isso que eu virei Ultraman, Ironman, fico fazendo doideira, aprendendo a fazer tudo que é possível. Porque, igual hoje, eu consigo enfrentar a gente num monte de situação, porque eu comprei essa dopamina. Eu vivi desafios para chegar até aqui, entende? Então, você imagina a gente ensinando isso, colocar nas comunidades lugar para fazer exercício físico, a pessoa tendo emprego perto da casa dela. Imagina ela ir na pé ou então de bicicleta ou numa condução só 15 minutos. Esse é meu sonho para São Paulo. E a pessoa ter tempo para cuidar dela. Qual que é o impacto disso? Gastar menos dinheiro com saúde. Gastar menos dinheiro gerando emprego. Menos dinheiro com segurança pública. Essa é uma coisa simples de fazer. Ô, Léo, manda pergunta aí antes de eu mudar para saúde aqui é o assunto. Eu separei algumas sobre emprego e tem uma inclusive que tá o Marçal falando sobre isso. Quer dar aqui um carregador, alguma coisa? Não. Ah, tá. Fala. Isso sobre a educação física ainda da galera. Sei. Vou mandar uma dessas, depois eu mando de emprego, tá? O João pergunta aqui, Marçal. Você realmente acredita que educar a população sobre bons hábitos alimentares e exercício é o suficiente para resolver os problemas de saúde pública, certo? Como você espera que as pessoas sigam essas orientações se não têm acesso à alimentação saudável e à academia, se vai subsidiar mercados e academias na periferia? É claro. Inclusive o crédito comunitário, a gente apresentou isso pro filho do sheik lá da Arábia Saudita. Ele estava aqui em São Paulo, a gente mostrou isso, ele nos convidou para ir lá, eu e o Sabará. O que é o problema das comunidades e por que não tem investimento? Porque favela é ausência de Estado. E a esquerda gosta de manter o povo favelizado. Inclusive, o nosso plano de governo é o único, tá? Que promete desfavelizar São Paulo. Né? Começar para criar um programa institucional, que é acima do programa eleitoral, para que consiga reverter todos esses casos, redesenhando essas comunidades. O plano chama Comunidade Forte. O que acontece? A pessoa começa a ganhar mais de 4 mil lá na favela, ela quer ir embora. Você sabe por que ela quer ir embora da favela? Segurança? Não. Ela quer ir embora porque o pobre tem que dormir, tem batidão o tempo todo. Aí nós criamos lá o Arena Funk, que é o projeto. Ao invés de ir lá e reprimir a cultura das pessoas, nós vamos migrar isso para espaço acústico. E nós vamos fazer isso com a iniciativa privada, é por isso que vai funcionar. Então vamos lá, vamos pegar o terreno... Regularizar o batidão, é isso? Regularizar não, colocar no lugar onde deixa o pobre dormir. Aí nós vamos entregar para a iniciativa privada que vai cobrar lá quase nada para isso acontecer. Todo mundo vai curtir isso aí. Tem que fazer o espaço do grau. Já é cultural que essa moleque de direção perigosa no CTB, esses moleques ficam infernizando a vida inteira nas comunidades. O dia inteiro. O que vai fazer? Vou criar esse espaço do grau.
pra esses meninos se quebrar lá dentro. Leva a moto pra lá e fica fazendo tenenenenenen e quebra o pau pra lá. Não dá pra coibir os caras, né? A gente não tem braço pra falar, não, vamos fazer, é cultural. Então eu tenho que pegar a cultura desse cara e patrocinar ela pra evitar risco de acidente, de atropelamento e de perturbação do sossego alheio. Então, o que é a questão? A pessoa quer ir embora, e quando uma pessoa dessa vai embora... Obrigado. Quando a pessoa dessa vai embora da comunidade, ela leva os 4 pau dela, que era investido no mercadinho, cara. E aí ela vai embora, aí a comunidade não avança. Já não tem dinheiro do Estado, já não tem iniciativa privada, porque não tem liberação fundiária, não tem escritura. Não sei se você sabe, a maior dor do povo da comunidade é não poder receber carta lá na casa dela. Tem que receber lá na entrada da comunidade. Por quê? Porque... tem 400 mil casas, 450 mil casas em São Paulo, não tem escritura, vai ser um mutirão, nós vamos liberar essa escritura, senão a pessoa não tem poder para negociar o imóvel. Quando ela ganha escritura, aquilo vale mais. Não tem esse negócio, essa política, porque isso é um curral eleitoral. Em alguns casos, que não tem nenhum melhoramento público, é campo de concentração, velho. Tem gente lá no Alto de Paraisópolis, lá em Travinhas, foi a primeira comunidade que eu pisei. 30 anos as pessoas lá não tem um melhoramento público e estão jogadas dentro do esgoto. Cara, é desumano ver políticas desse jeito. Passou 3 vezes o governo do PT, ninguém fez nada. 30 anos. Eu fui na favela do Panorama, ali perto do Morumbi. Cara, 80 anos lá, os caras têm que fazer a rua com a mão, eles mesmos fazendo. Ou seja, é um descaso com as pessoas. Então, esse projeto de desfavelizar, se não mudar a mentalidade, não faz. Porque precisa das pessoas acompanhando o progresso também. Precisa, assim como lá na África. A galera fica pegando no meu pé como se eu fosse o prefeito de lá, mas quem constrói as casas são as pessoas. A gente não contratou construtor, é na velocidade deles. Eles que constroem. Então, fica o grande detalhe para todo mundo entender. A política pública de mudança de mentalidade e hábitos, se ela não for implementada desde pequeno, vai custar mais caro, inclusive, para a gente fazer agora. Nós vamos fazer nas duas pontas, tratando o efeito e tratando a causa. Vamos falar depois sobre Boulos e sobre Nunes. Mas antes eu queria saber dessa tua relação. Quando o Nunes esteve aqui, semana passada, a gente falou se ele curtia um trisal, porque o que parecia desde o começo é esse trisal, você, ele e o Bolsonaro. Você tem algum tipo de ressentimento do Bolsonaro? Qual é a tua relação com ele? O que vocês conversaram? Em que pé que tá o Bolsonaro? Porque parece que ele tá com um apoio tímido em relação ao Nunes, né? Qual é a tua leitura? Porque ele viu que o povo não tá com ele. Né? O povo sempre esteve do lado do Bolsonaro e continua, mas em relação ao Nunes, o povo não tá com o Bolsonaro, não faz sentido. Todo mundo sabe que o Nunes é esquerdista, o povo é mais ainda, que ele acabou escolhendo. Acho que foi uma fatalidade, acho que de todos os... Só para completar, o Tarcísio teve aqui semana passada também, e ele falou que apoia o Nunes porque ele é uma certeza, e você é uma... Qual que era a palavra? Uma incógnita. E aí eu falei, tudo bem, mas se no segundo turno for o Marçal contra Boulos, aí ele falou, eu apoio o Marçal porque o outro é certeza também por outro lado. Eu sou... Você entende essa leitura dele? Eu sou a mesma coisa que ele foi disputando, o cara do Carioca, que nunca foi político, disputando para governo do estado de São Paulo, ele é mais incógnito que eu. Eu sou empreendedor. Eu já pago milhões de impostos, o Tarcísio nunca viveu a experiência que eu já vivi. Então ele é um burocrata, um cara de dentro de escritório analítico que veio com a bênção do Bolsonaro. Ele era uma incógnita. Nós votamos nele porque o Bolsonaro falou, vote nele. Só que esse efeito não está funcionando com o Nunes. Por quê? Porque o povo não vê princípios e valores parecidos com os nossos. Funcionaria se fosse o Salles. Na hora, se o Salles tivesse, eu não seria candidato, cara. Não tinha esse espaço. Eu jamais ia mexer com isso. Errou. E ele, sendo humilde como eu conheço, a humildade dele, ele tem que reconhecer que ele errou. Só que ele vai esperar até domingo. Aí depois de domingo ele assume ou não, se ele errou ou não. Ele errou. O povo sabe que ele errou. Ficou ruim pra ele. E por que você acha que Nicolas e uma parte grande desse núcleo bolsonarista tá contigo aí? Cara, não é que eles estão comigo, eles estão na lógica. Eles não morrem de amor por mim. Eles olharam e falaram, Marçal tá apanhando sozinho do consórcio comunista do Brasil. Como que eu vou apoiar um cara que faz parte do consórcio comunista, que é o Nunes? Aí a galera que tem bom senso falou, cara, eu prefiro trocar... o desejo de ser respeitado 100% do que viver nessa dúvida de não acudir o cara que tá apanhando sozinho. Então, o próprio Nicolas falou, Marçal, uma dúvida, eu prefiro ir na dúvida do que tomar um... Foi dúvida mesmo. Ele também falou, eles não estão apaixonados por mim e falando o Marçal é o melhor que tem no mundo, não. Todos estão em dúvida, eu entendo, vai ser meu primeiro cargo público. Então, assim, de tudo que tem dentro do secretariado lá da prefeitura, cara, eu faço tudo essas coisas da minha vida. Eu não sou funcionário público, essa é a diferença. Manda, Léo.
Tinha separado sobre emprego. Podemos continuar? Pode ser. Ah, e aquela confusão também no 7 de setembro, eu perguntei aqui pro Nunes, e ele falou que foi um pessoal seu mesmo que estendeu aquela faixa de... Foi não. Ele é um sabe, né, canalha. aquela bandeira Ele é um canalha. Falar que o pessoal meu, ele é que era o pessoal investigador. que tava limpando e aproveitaram o pessoal dessa equipe, Não, tirou se foto tirou pra foto- parecer que era... Se tirou foto, eu só recebi a foto. Minha equipe não foi nem a criadora, porque aquilo lá é contravenção penal, mexer na bandeira nacional. Aquilo lá é coisa de idiota, quem fez aquilo lá. Aquilo lá foi pra provocar o Bolsonaro, 100% que não é da minha parte, que aquilo é uma contravenção. Zero possibilidade. Eu não aprovaria aquilo nunca. Agora, o funcionário dele tava lá com o adesivo da Prefeitura de São Paulo mexendo, se esticando o negócio direitinho. O que ele tem a ver com aquilo? Ou ele tá tirando ou ele tá colocando. Mas esticando por quê? Ficou muito feio aquilo lá, né? Não dá pra entender. Eu não posso asseverar que foi ele. Eu fiz uma denúncia perguntando por que a Prefeitura de São Paulo tá mexendo com isso aí. Agora que foi a gente, é certeza que não foi. E o pessoal falando que você quis trazer os louros daquela movimentação pra você. Não. Chegou no final. Zero. Porque eu não convoquei ninguém, eu nem usei nem o Instagram nem um dia, por isso que o Silas tá me perseguindo. Então. Ficou cara, chateado porque eu fui... porque o Silas tá te batendo diariamente aí. Cara, fazendo vídeo em cima de vídeo. Por quê? Você tem que perguntar pra ele de verdade. Minha avaliação espiritual é que Deus fechou o coração dele e é necessário que aconteça desse jeito. Pra mim, eu tô em paz em relação a isso. E com o público evangélico, você acha que bateu Cara, muito em relação a... Quando você a bate em opinião alguém... Não, só tá aumentando o público evangélico lá no Datafolha. Até o Tarcísio agora quer pregar dentro da igreja, ele foi lá no Valdomiro, pregou, vamos salvar aqui o Nunes, nós temos que ressuscitar o defunto. Sabe assim, os caras ficaram crentes todo mundo de uma vez. Só aumentou o público evangélico, porque o povo evangélico não vota de cabresco. Eles... Como eu sou também, eu tô te falando que a gente é muito veaco, a gente vota por princípio. E ver que um cara muda de opinião, ou ver que um cara não segue o que a gente vota não vota. Isso que eu falo. Pode amar um pastor, mas a gente não vota. Eu já vi muito vídeo seu, e aí vou trazer isso, né? Já vi você falando, eu sou evangélico, não sou evangélico, sou cristão, e no outro falando, eu não sigo nenhuma religião. O que você é, religião, sua família e o que você é. Não, depende do que você viu. Se você vê sem contexto, vamos lá. Eu só vi os cortes. O cara tá falando, por isso que eu vou explicar. O cara vira e fala assim, ó, de que religião que você é? Eu estudei teologia, tá? Religião. Tiago 1:27. Tá escrito: a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. E não se contaminar com as coisas desse mundo. Pra mim, religião é isso. Religião no latim, religare. Ato de piedade de Deus e fazer uma religação do homem com Deus. Através de quem? De Cristo. De novo, Jesus é religião? Não. Não. Cristianismo é religião? Não. Então pronto. Aí nesse contexto, eu não sou religioso. Então você Isso é um lifestyle. Escuta aí que eu tô te explicando. Tá. Eu sou cristão, imitador de Cristo. Você respondeu a mesma coisa que eu. Cristianismo não é religião. Mas você se coloca numa gaveta Eu de sou evangélico cristão. ou não? Cara, a minha formação... Hoje em dia? Claro. Se for aí, vamos... É porque tem duas Porque coisas. tem cristão e abaixo do cristão você pode ser católico, pode ser Isso, evangélico. agora, então vamos lá. Tá. Aí tem um negócio chamado lato sensu. Lato sensu é sentido amplo. E o estrito sensu. No estrito sensu é lógico que eu sou evangélico. No lato sensu, eu sou cristão. Claro. É estilo de vida. Agora, qual que é o problema do Silas comigo? O Silas tem um problema. Eu sou um cara que não sou obrigado a bater continência pra ele. Respeito ele como irmão mais velho. Você acha que ele quer ter algum tipo de autoridade sobre você? Sobre mim, zero. Mas ele gostaria, você acha? Com certeza. Que ele quer regular tem 2 anos. O que eu falo, o que eu deixo de fazer. Ele ficou perguntando o tempo inteiro pra todo mundo em volta de mim. Ele vai no 7 de setembro? Eu falei, surpresa. Por que eu falei surpresa? Porque eu estava em El Salvador e eu não sei se eu chegaria a tempo. Teve um pequeno atraso no voo. Foi exatamente assim. E provo através dos stories. Eu pousei lá em Guarulhos, corri do Terminal 3 pro 2, peguei o helicóptero, fui voando pra Paulista, pousei, andei 5 quadras, saí correndo do quadro por 5 quadras, cheguei, o Bolsonaro falou, boa tarde, acabou. Aí eu fui pra subir no caminhão. O Silas lá de cima não vai subir, eu, então tá. Como ele falou que não podia subir, eu fui pôr os braços do povo, aí foi a melhor coisa que eu fiz. Aí todo mundo tava pilhadão, um tanto de boné lá que eu nunca vi na vida, o povo começou a gritar doidado, eu fui pros braços do povo e acabou, não falei nada. Quando eu posto aquilo, ele ficou possesso, ficou maluco. O sentimento dele é que eu sou o irmão mais novo e soprei as velas do bolo dele. Esse é o meu sentimento. Ele fez o rolê todo, eu cheguei... Meus filhos gostam de fazer isso, que eu tenho 4. Na hora de soprar a vela, eu já fico já de olho, porque é sempre um quer ferrar o outro ali, né? Mas não foi de maldade.
realmente, eles falaram que eu fiz para não chegar no final, como se eu tivesse alguma foi coisa. proposital pra ganhar os louros da Eu sou a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. É mesmo? Sim. Porque eles estavam falando que você não se posicionava por isso, e teve uma entrevista que você não foi porque não queria tocar nesse Negativo. Eu falei Teve pro isso, cara... não teve? Mas o cara que fez isso, que eu nem quero tocar no nome dele, porque ele foi deselegante comigo, eu falei pra ele, espera passar o 7 de setembro que eu dou entrevista, eu não nego nada pra ninguém, não. Mas você falou que se fosse naquela data, você não falaria... Não, falei mesmo. Eu não queria falar por causa do 7 de setembro. E por que você tá falando agora? Simples. Meu partido é pequeno. Quem derrubou minha candidatura para presidente do Brasil, você sabe? Não. Alexandre de Moraes. Ah, você tinha medo também de acontecer? Não, medo nenhum. É quem ia perder com isso é o povo. Porque se alguém derruba minha candidatura, eu vou tocar minha vida. Eu sou bilionário, eu faço o que eu quiser. Mas seria provável, então, que derrubasse a candidatura? Claro que tem que ter malícia na política. Eu vou agradar Malafaia. Eu vou agradar quem tá mandando eu fazer. Ninguém manda em mim, não, rapaz. Quem manda em mim é Deus. Mas dá tempo ainda de tirar sua cama. Não dá? Quero ver dois dias. Eu quero ver quem é homem pra fazer um negócio desse. Quero ver quem é homem, tá desafiado. Quero ver quem é homem pra parar o povo. A única coisa que político tem medo é povo. E o povo já saiu na rua, né? Vamos ver se eles treinam no primeiro turno, cara. Agora, quem que manda em mim, que fica falando o que eu tenho que falar? Eu falo a hora que eu quiser. Se eu falei que não precisa de ambulância, eu sustento. Você não vai ver eu dando contradição. Você falou o negócio do processo. Fiz os favores que o cara pediu, fui condenado e foi uma mancha na minha história. Eu não nego, cara. Não tem problema nenhum. Pode descer o bambu, que eu não tô nem aí. Pode bater aqui que as costas é doída. Então vou falar mais uma coisa aí que o Malafaia falou também. Pode falar que aquele teu vídeo falando de Salomão. O que você tem pra dizer sobre isso? Cara, existe uma idolatria com o Salomão. E todo... Dá o contexto, pessoal, pra quem não viu esse vídeo. Vou dar. A pessoa fica querendo colocar Salomão como Deus e acha que a sabedoria era Salomão. Não, Deus deu a sabedoria para Salomão e o final da vida dele ele perdeu a sabedoria. Ele terminou mal. Sim. Tá, Salomão, belezinha, você vai ver que um cara que é correto com a esposa dele é maior que o Salomão. É como? Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Salomão se curvou para um monte de demônio. Quantas mulheres teve? 1000. E na nossa vez é uma só, né, Léo? Outros tempos, né? Davi, Salomão, um monte de mulher e na nossa vez Olha é uma aqui. só. Agora presta atenção. Todo respeito ao Salomão. Mas Deus deu a sabedoria pra ele. Mas no vídeo você falava isso. Cara, não. No vídeo eu falo assim, né? Abre aspas do vídeo. Tá. O Salomão é neném. Ah, é. Salomão não tinha jato. Isso é uma estimulação pra pessoa ficar irritada e falar, poxa, esse cara é maluco, então eu tô maluco. Eu tenho que pensar. Nunca foi em diminuir ele. Porque ele mesmo... Em Provérbios mostra quem é que tá com a sabedoria e depois o Salomão termina Eclesiastes igual o Silas, amargurado. Termina falando dos outros, termina falando que tudo é vaidade, ele tem uma experiência negativa no final da vida. Aí você fala, não é bom, Eclesiastes é maravilhoso, é pra você ver que não adianta lutar pela vaidade da vida. Mas ele terminou mal. Então você não é um evangélico ou um cristão de momento, você sempre teve a vida ligada a isso? Sempre não, a partir dos 9 anos de idade. Por quê? Porque é onde eu converti. Eu aceitei Jesus como Salvador na Igreja de Cristo do Parque Ateneu em Goiânia. Tava brincando na porta da igreja, o pastor Lázaro fez um chamamento. Aos 9? 9 anos. Com 11 eu fui batizado, eu sempre estudei com gente mais velha, fiz aquelas escolas bíblicas do Minical, discipulado. Eu sempre andei com adulto, sempre fui enjoado. Sempre fui debatedor desde adolescente. Ô, Léo, manda umas perguntas aí, depois coloca a foto dos candidatos aí para ele falar sobre cada um. Vamos lá. Então eu tinha separado sobre emprego, Marçal. Então o Alan pergunta aqui para você. Marçal, você critica o assistencialismo, mas o que você sugere para as milhares de famílias que dependem dele para sobreviver enquanto o desemprego está em alta? Como vai garantir que sua abordagem não jogue essas pessoas ainda mais na miséria, enquanto fala em renda alternativa sem clareza? Vamos lá. Para mim, a gente tem que aumentar a renda mínima da cidade de São Paulo em 20% e colocar mais gente ainda. A gente tem dinheiro no caixa para fazer isso, só que a gente tem que abrir a renda alternativa e ensinar esse povo, qualificando ele a prosperar, a ter seu próprio negócio. Todo mundo quer prosperar, cara. Você sabe por que a criminalidade é alta, Vilela? Porque as pessoas querem prosperar, só que elas não são qualificadas, elas vão tomar dos qualificados. E aí elas pegam um atalho, né? Cara, não tem ninguém que eu conheça que não queira prosperar. Só que a pessoa não vê nela a possibilidade. Quando a pessoa acorda num dia e fala, vou tomar um celular do outro, ele tá falando assim, ó, eu vou prosperar tomando a prosperidade do outro, porque eu não consegui fazer por mim mesmo. Sim. Então, pra mim, eu acho uma miséria, então nós vamos aumentar. Eu não tô falando isso pra ganhar voto, não. Eu não fiz isso no meu projeto, é a primeira vez que eu tô falando. Não tá no meu plano de governo aumentar a renda mínima, não. Eu vou aumentar porque pra mim é miserabilidade aceitar dar só isso pra eles.
Tem que ter porta de saída e tem que ser um negócio que a pessoa realmente fala, poxa, mano, eu consigo fazer alguma coisa com isso. Eu dou conta de converter isso aqui num curso, eu dou conta de me qualificar e a pessoa falar, eu não quero mais. Nós somos ricos o suficiente para aumentar a quantidade de gente em programa social e aumentar o valor. Só que desde que a pessoa possa continuar prosperando. Senão, não tem fim o buraco. Então você não é contra, como a pessoa falou. Zero. Eu sou a favor de ter mais gente e ganhar mais. Desde que ela possa ter renda alternativa e ter a esperança de poder prosperar. Porque no fundo, do ladrão ao padeiro, todo mundo quer ser rico. Todo mundo quer ter uma vida melhor. Qual que era a segunda parte da pergunta? Era como ele ia fazer isso ou não? Era... Como vai garantir que essa abordagem... Enquanto fala de rede alternativa sem clareza, mas eu acho que ele falou sobre isso daí. Próximo. Sobre a questão... Vou ao banheiro, manda aí. Tá bom. Então, Marcelo, sobre essa questão da criação de novos empregos com os novos CNPJ, o CNPJ que já existe, né? É possível que as empresas não aceitem essa ajuda que você vai oferecer? Se tiver, por exemplo, 10 mil empresas atendendo isso e de médio porte e grande porte, 10 mil já é o suficiente para fazer o número de 2 milhões de empregos. E essa questão de ensino, né? Esse braço de ensino dentro das empresas. Então, se a empresa não quiser fazer o braço de ensino, ela que vai perder com isso. Se o cara não quer ganhar, tudo bem. Aí, com a cultura que a gente vai empregar, o funcionário que percebe que está num lugar onde ninguém está investindo nele, ele não vai querer trabalhar nessa empresa. Então ele vai meio que ser obrigado, porque vai ser uma faculdade da Prefeitura de São Paulo de graça para os funcionários. Sim. Sabe aquilo que eu vendo hoje e a gente faturou centenas e centenas de milhões de reais? Nós vamos colocar de graça para o funcionário. Por que eu tô falando isso? Eu vou trazer os melhores nomes do Brasil e eles vão doar isso para a prefeitura. Não vai ter contrato público para esse povo ensinar, vai ser gratuito para gravar. Que eu vou trazer os melhores, então vai ter todo tipo de especialização, todo tipo de conteúdo, onde as pessoas vão começar a prosperar por ser funcionário de uma empresa, por ser parente de um colaborador ou por ser uma pessoa que mora perto dessa empresa. Certo. E... Qual pesquisa que é? Acabou de sair uma pesquisa nova agora que eu tô com quanto? Agora? Qual pesquisa que é? Passa pro Léo, ele coloca na tela. A gente já vai colocar. Isso daí? Tá. Não, fala, Léo. Não é isso daí. Eu vou colocar. E sobre essa questão dos ensinos, Marçal, essa plataforma que vai ser online provavelmente, né? Vai ser da prefeitura ou vai ser... Não pode divulgar essa, viu? Não. Não? Você tem que pegar a pesquisa aí, ó. Ela é só para uso interno. Tem que, se não for registrado no TRE, a gente paga multa, tá? Boa. Fala, Léo. Essa aí não pode. Tá. Não, essa que tá aí pode. A que ele mandou agora não pode. Apesar dela ser assombrosa, não pode divulgar. Não. Tá, fala. Então, essa questão dos ensinos que vai ser, provavelmente, via online nas empresas, se vai ser da plataforma da prefeitura? Da prefeitura. Então vai ser criada a plataforma? Plataforma da prefeitura, vinculado todas as empresas, os colaboradores, e vai poder ser cadastrado os parentes e vizinhos da empresa. Sobre educação financeira, sobre inteligência emocional. Você vai ter um funcionário melhor. Então, o que a prefeitura vai fazer? É aí que tá o detalhe. Por que caras igual a mim, eles assustam o sistema político? Porque eu vou criar essa plataforma e ela vai custar 1 milhão e não 100 milhões igual esses caras fazem. E os caras que vão dar aula, eu vou fazer todo mundo dar aula de doação. Os grandes players do mercado brasileiro vão todos querer estar lá dentro. Então, esses cursos vão ser gratuitos. Ou seja, nós vamos formar esse povo com coisas, com braço na escola municipal e esse braço dentro das empresas. Ou seja, nós fizemos uma educação continuada. Pablo, você fala em combater a fila da saúde com parcerias com instituições privadas de saúde e também programa de ocupação de vagas ociosas nos hospitais privados. A gente ouve isso, já pensa imediatamente do plano do Dória, né? Mas você tinha que pensar no nome do cara que criou o Corujão. Então eu quero saber de você o que é isso. E a base um dos pontos fortes e que ele vem batendo, inclusive, nos debates do Boulos é o poupa-tempo da saúde. O que é diferente o seu e por que parece tanto com esse projeto do Dória? Então, o projeto, na verdade... Teve impacto bom mais inicial, né? 90 dias. Isso, aí, mas depois... Mas ele largou a prefeitura, né? Como ele largou a prefeitura, largou essa política pública que é fundamental. Entendi. Tem um criador do Corujão, chama Wilson Polara. Ele foi escolhido por mim para ser o secretário justamente por isso, que eu fiz uma promessa que se até 21 de abril a gente não tiver zerado fila de exame de 447 mil exames, nós vamos dar um cheque para a pessoa e ela vai lá na rede privada e resolver. Se até dia 21, que é o dia de Tiradentes, não tiver resolvido, pode contar que você vai receber o cheque que você mesmo resolve aonde você quiser e acabou. Ou seja, não vai resolver. Por quê? Quando o Polar assumiu, ele fez em 90 dias. Eu tô pedindo 18 semanas.
Ou seja, até 21 de abril a gente consegue fazer isso. Eu vou conseguir antes, mas eu pus esse prazo porque a gente chegou numa conclusão pelo volume o déficit hoje está tão grande que agora é uma situação que não tem como segurar em menos tempo. Então, eu acho que até dia 21 de abril tá zerado as filas de exame. Isso foi uma coisa